Jornal da Manhã. Entrevista. E já em nossos estúdios, nosso parceiro, nosso colaborador, coach e consultor empresarial, Paulo Paiva. Bom dia, Paulo. Como é que você está? Bom dia. Ótimo com você e sempre bem, né? Ótimo 2022 também, nós não a gente conversamos, não se falou né? ainda esse ano, né? Sim. Vamos aquecer aí. Pois é. Quais são as perspectivas, Paulo? Bom dia a você. Bom dia. As perspectivas para 2022, você que está atuando aí há muito tempo no segmento de carreiras, negócios, enfim, o que você espera de 2022? Poxa, a gente está num momento que, de uma certa forma, é muito interessante. Eu estou atuando realmente diretamente com empresas e comércio. Eu tenho uma visão de cenário que, embora a gente tenha a questão da pandemia, a gente tenha essa questão da saúde pública em si, que acaba se tornando um risco, as empresas elas vêm se adaptando de uma forma muito natural e a gente começa a perceber aí um processo mais produtivo, um processo mais criativo surgindo. E essa criatividade, ela está no ar, porque as pessoas, embora elas estejam inseguras, estejam cansadas fisicamente, às vezes até mentalmente, existe uma vontade de ser protagonista desse processo, né? De fazer diferente. Então eu vi muitos pequenos negócios nascerem, né? Dentro do comércio, novos negócios surgindo e as empresas reinventando a sua própria forma de produção, de produzir, para poder driblar todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, né? Desde toda a cadeia de consumo. Então eu percebo exatamente esse movimento e existem algumas características desse profissional que acaba assumindo esse protagonismo, né? Eu sempre falo o seguinte: a gente tem os dois lados da moeda, né? Você tem um lado que você pode ser protagonista e o lado que você pode ser ali uma pessoa que de repente acha que é vítima. O meu trabalho sempre está em ancorar essa história, essa trajetória de vida de um empresário, de um empreendedor, para que ele possa conseguir, né, seja na carreira, na vida ou nos negócios, ser protagonista da sua própria história. Ô Paulo, a gente percebe nessa pandemia além de muitas empresas terem que se reinventar, como você disse, né? O trabalho do coach passa a ser também um trabalho um pouco de psicólogo, né? De você motivar o profissional, motivar o empresário, né, a buscar novos horizontes. Essa vanguarda, esse vanguardismo que a pandemia tem trazido, essa absorção do mercado, você avalia isso como uma coisa positiva? O empresário que conseguiu sobreviver à pandemia, está sobrevivendo à pandemia, você acha que ele sai mais fortalecido para empreender novos negócios? É sempre importante trazer que todo o processo de coaching, ele é uma metodologia de tomada de decisão. Eu não posso deixar de dizer para os clientes que eu atendo que você apoiado por um profissional, né? Você sendo direcionado com uma boa estratégia, você tenha resultados totalmente diferentes. Então, essas empresas que estão sobrevivendo, elas buscaram soluções. E essas soluções são em consultoria, são em trabalhos de gestão, coisas que eu faço no dia a dia, e o coach acaba se tornando um dos processos. Um bracinho, né? Um bracinho. E lógico que através de tudo isso, até por meio de outras formações, eu consigo dar esse respaldo emocional também, né? Mas no fundo, o coach ele vai olhar para uma estratégia, ele vai buscar ali algumas opções, alguns caminhos do qual o cliente ele não está conseguindo perceber. E ali a gente vai agir de forma estratégica, né? Então isso é muito importante dizer que quem está sendo respaldado, você está vendo empresas que estão saindo daquele mar vermelho, eu falo, né? Daquela dificuldade financeira, provavelmente ele está sendo amparado por uma estratégia maior. Tem pessoas que estão contribuindo ali com a cultura da empresa, com a motivação da empresa. E esse planejamento é necessário. O planejamento para que você saia de um círculo vicioso, negativo, pessimista, é fundamental. Falando de forma pragmática, como que se dá um planejamento hoje, Paulo? Nós estamos começando praticamente o ano, né? 2022, quer dizer, acabando o primeiro mês, mas pro empresário, para aquele profissional que quer melhorar, dar um upgrade na sua empresa, como ele deve começar o planejamento já para mudar a situação? Eu sempre falo aquela visão, né? Quando a gente olha para fora, os países do primeiro mundo, eles já realizaram o seu planejamento lá por outubro, novembro. Quer dizer, já está atrasado. Nós estamos atrasados. Quem não realizou o planejamento já está atrasado. Sim, né? A gente tem, geralmente nós da área de administração, de gestão, a gente sempre fala que a gente tem uma deixa, que nós planejamos depois do carnaval, né? Mas como não vai haver carnaval, a gente já deveria estar planejado antes. Então é importante a gente perceber que países de primeiro mundo, eles já entram com um planejamento organizado. Você não deixa para pagar seu IPTU, seu IPVA naquele momento. Você tem que se planejar, porque senão você vai ter dificuldade,
não é? A empresa, imagine ela dentro de toda a sua estrutura e responsabilidade que ela tem, que existe uma responsabilidade social com todos os colaboradores e tudo mais, ela precisa se planejar. Então esse planejamento, se ele não foi feito lá no finalzinho do ano, ele pode ser feito agora. Então eu sempre falo, pega o primeiro trimestre, né, e olha para esse planejamento. O planejamento é uma coisa muito diferente do passado. A gente fazia um planejamento e seguia ele os 12 meses. Hoje o planejamento, ele é um instrumento de trabalho administrativo vivo. Então todo mês eu tenho que fazer ajustes nesse planejamento, né? Mas ele é o meu GPS, ele é a minha forma de olhar para onde eu estou indo com os resultados da minha empresa, olhando para pessoas, olhando para processos de tecnologia, né? Olhando para os resultados financeiros. Geralmente a gente já pensa no financeiro. O financeiro é consequência de pessoas bem alocadas, estruturas muito bem feitas. Esse é o sucesso de grandes empresas. Agora, Paulo, tem muita gente também que tem sucesso financeiro, mas não consegue reverter esse sucesso, né, para a sua equipe, na verdade. Como motivar a equipe sabendo que, dependendo de quanto a empresa fatura, ela vai precisar usar isso para reinvestir em profissionais capacitados, em qualificação, enfim. Aí você tocou bem num assunto interessante, que a minha especialidade dentro da administração de gestão de pessoas, minha formação como RH, eu sempre trouxe o viés dentro de um dos pilares do RH, é a área de treinamento e desenvolvimento. Então, é salutar que toda empresa ela tenha uma visão de que ela precisa separar um determinado valor para que ela possa reinvestir no colaborador. Empresas de sucesso, ela investe em média de 6 a 8 treinamentos por ano em cada colaborador. Isso dá quanto por cento do rendimento? Você tem ideia? Depende muito do faturamento de cada empresa, né? Então você não consegue precificar logo de cara, mas geralmente eu faço um estudo financeiro da empresa, acompanho tudo isso, da mesma forma que a gente vai separar uma determinada verba para comunicação, para marketing, treinamento e desenvolvimento, ele tem que estar ali também estruturado dentro da área de gestão. É uma gestão de RH, né? É uma gestão de RH. E aí a gente tem esse budget para que o RH possa trabalhar as deficiências, as competências comportamentais ou até mesmo técnicas desses colaboradores. Agora, para quem está nos ouvindo, preste atenção. Eu estou falando de uma média de 6 a 8 treinamentos por ano. Isso é premissa de qualquer empresa de primeiro mundo. E aí, se você pergunta quantos treinamentos eu fiz no ano passado, façam essa pergunta para você ver. O quanto a gente fica distante, o quanto isso corresponde, muitas vezes a gente ficar realmente numa posição muito negativa e não saber enfrentar os problemas que acontecem socialmente, administrativamente falando. Porque eu não tenho recurso. As pessoas que são mais capacitadas, elas têm mais recursos para sair de uma situação. Então é muito importante entender que o planejamento ele nos dá exatamente essa bagagem. Quando você faz o organograma da empresa, você, por exemplo, você mede a questão das redes sociais também, como o visual dessa empresa está sendo gerido e está sendo visto pelas pessoas lá fora? Sim, ontem foi um exemplo de um caso que eu estava numa empresa aqui na região de Campinas e eu estava falando exatamente isso com o empresário. Ele quer dar um salto, a visão prioritária dele é a visão financeira, mas existem hoje, com a tecnologia, com a comunicação, com o marketing digital, ele precisa inserir isso dentro do planejamento estratégico, porque é isso que vai fazer a diferença. Se ele não trouxer uma diferença logo de cara financeira, ele vai trazer mais autoridade. Se você prestar atenção hoje no Instagram, a gente começa a perceber grandes empresas e grandes marcas, o quanto a gente está sendo impactado por grandes marcas. Por que será que essas grandes marcas estão impactando o tempo todo através das redes sociais? Basicamente, ela não está preocupada em vender logo de cara, mas ela está construindo uma autoridade, onde ela constrói essa autoridade no modelo mental e digital, onde vai atuar no comportamento do consumidor final. Então você perceba, construtoras, bebidas, o tempo todo inserindo roupas, moda, inserindo. Você fala, poxa, eu pensei nisso e isso já está vindo aqui, porque eu estou pesquisando, porque eu estou dentro desse ambiente. Propaganda institucional, né? Isso. A marca, você fixa a marca, né? Você, independente de ter concorrência ou não, a sua marca tem que ser algo visível para aquelas pessoas que estejam procurando, né? Saber de cabeça, né? E eu sempre falo, às vezes você fazer um posicionamento de comunicação e marketing dentro do seu planejamento estratégico significa nem sempre logo de cara o financeiro. O financeiro vai ser consequência novamente, mas vai construir essa autoridade, né? Toda essa forma de brand, toda essa forma que a gente utiliza dentro da comunicação, que não é simplesmente uma comunicação focada a vendas, mas é o posicionamento da imagem. A gente vê grandes marcas fazendo isso, né? Então, se você olha aí pra TV, você fala, puxa, toda hora tem um comercial, porque ela tá criando posicionamento, ela cria autoridade, fica difícil você esquecer dessa marca. Agora, Paulo, a gente sempre também lê que quando uma empresa não está legal financeiramente, a primeira coisa que ela corta é a parte de comunicação, né? Propaganda, publicidade, marketing e tal. Como que você administra isso naquele empresário que também tem esse pensamento? Aí geralmente como eu trabalho diretamente para muitos empresários,
basicamente ali existe um confronto de ideias, né? Que eu tenho que trazer a minha expertise. Eu já começo da seguinte forma: se você me contratou, eu vim para te fazer algo diferente da qual você não enxerga ou não consegue praticar. O meu desafio está em quebrar essa percepção. A barreira, né? Essa barreira. Falar, olha, é o seguinte: se a gente corta toda a parte de comunicação ou de treinamento, o que a gente pode fazer é uma redução. Mas essa redução, quando a gente fala de planejamento, não é reduzir somente no copinho descartável, eu brinco no papel higiênico dentro da empresa, não é cortar alimentação. Existe um corte que precisa ser feito de uma forma geral. Vamos organizar isso. Às vezes, de uma forma mais simplista, tanto o financeiro ou administrativo que quer atender esse diretor, vai lá e faz esse corte. Vamos cortar, não vai ter mais treinamento. Mas se eu não tenho treinamento, eu não desenvolvo novas habilidades. Eu não desenvolvo comportamento. Se eu não tenho um comportamento adequado, eu vou utilizar muito mal aquela máquina, aquele equipamento, eu vou atender muito mal o meu cliente. Então é uma consequência. A tendência de eu verificar pessoas, empresas que cortaram o treinamento ou a comunicação, é olhar o quanto ela perdeu de cliente. É muito simples isso. Só que ninguém leva esse resultado, porque o financeiro leva o resultado para o diretor: olha, eu estou fazendo aquilo que você me pediu. E esquece de mostrar o que está acontecendo fazendo esse resultado que você me pediu, né? Então, meu papel é ser exatamente esse cara que vai desafiar um pouco essa autoridade e fazer com que ele pense fora da caixa, com que ele traga outras percepções, e eu provo para ele que em médio a longo prazo eu consigo mostrar um resultado muito mais ampliado. Eu não perco uma mão de obra, eu não perco um talento, né? Em RH a gente fala muito disso. Retenção de talento. Como se lidar hoje com a retenção de talento? Retenção de talento, hoje eu pego dois pilares que são muito importantes. Flexibilidade de horário de trabalho, fundamental. Segundo, investimento em treinamento. Não está muito atrelado somente ao salário, mas o colaborador ele tem que sentir hoje que ele tem essa liberdade para cuidar um pouco da vida pessoal dele e cuidar da questão da empresa. E nós, como empresários e como empresa, nós temos que devolver essa corresponsabilidade. Flexibilidade, resultado por projeto e tudo mais. E isso é algo muito importante a gente perceber, né? Que ele busca essa flexibilidade, essa qualidade de vida, e que, de uma certa forma, o treinamento é algo que ele também busca, porque ele sempre vai estar em desenvolvimento. Poxa, a empresa ela não paga o melhor salário, ele não é tão competitiva, mas ela cuida de mim, ela me desenvolve, né? Então, ela investe em mim. Ela investe em mim. Então, quando eu entendo que isso é um investimento, ele também está computado ali no seu salário final, né? Porque senão eu teria que tirar do meu bolso para fazer um curso de inglês, ou uma pós-graduação, uma faculdade. Tem empresas que pagam na totalidade, tem empresas que pagam parcialmente. Então, tudo isso é muito importante a gente entender. Legal. Paulo, a gente está conversando com o Paulo Paiva, ele é coach e consultor empresarial, aqui parceiro nosso da Jovem Pan. Paulo, a proximidade de São Paulo com Sorocaba tem feito muitos empresários, muitos CEOs virem morar em Sorocaba, né? E a gente aos poucos tem percebido uma mudança de comportamento empresarial na cidade também. Você também tem essa visão? Sim, porque basicamente é para esse público diretamente que eu lido, né? Então, geralmente, quem está me contratando, geralmente é o CEO que está lá na ponta, é esse diretor executivo, é esse diretor financeiro, esse diretor administrativo, diretor de RH. E, de uma certa forma, eles trazem novos comportamentos, né? Eles trazem aquele comportamento da grande metrópole. Geralmente, o interior tem aquela visão um pouco mais acomodada, sim, um pouco mais tranquilo. E quando você está dentro de uma grande metrópole, você meio que starta, eu falo que é um comportamento que acaba sendo natural, que é essa gestão de tempo, o quanto eu consigo gerir meu tempo, porque eu já preciso sair de casa planejado, né? Se eu esqueço a carteira, o cartão, o dinheiro em casa, como que eu vou fazer a compra e chegar em casa com essa compra, né? Como que eu vou tomar meu café da manhã? Então, existe um planejamento muito diferente. Volto de novo a dizer, olha o planejamento voltando aí. Para tudo isso, significa planejamento. Então, quando essas pessoas elas vêm para cá, elas vêm com uma estrutura de planejamento muito diferente. Ô Paulo, quando você aplica dessas suas consultorias, uma pergunta que eu já deveria ter feito para você lá atrás. Você se baseia em normas técnicas, em teorias, enfim, qual é o estudo, como que você trabalha didaticamente o estudo de uma empresa e como que você leva o seu conhecimento para o empresário a ponto dele entender o que você está transmitindo? Geralmente eu procuro trabalhar da seguinte forma: eu trago a base de tudo que eu faço, né? Quem já me conhece, eu tô aí basicamente, se eu pegar tempo de empresa, né? Que eu já fui colaborador, já fui funcionário também, e pegar o tempo como empresário na educação corporativa, nessa área de coaching, nessa área de consultoria, já dá mais de 25 anos mais ou menos. Então, se a gente olha para tudo isso, eu trago a base da administração. Então, eu começo a olhar para toda a arquitetura administrativa dentro de uma empresa, né? Como que é cuidar do colaborador,
como que é o ambiente, como que é o clima, como que é a infraestrutura, quais são os recursos que ele tem para trabalhar, como que ele é cuidado, quais os benefícios, qual o salário. Eu começo a olhar para toda essa estrutura. Depois também tem o mote desse empresário. Como que ele se transformou, como que ele criou essa empresa, de onde veio essa empresa, entender missão, visão, valores que essa instituição traz, que essa empresa traz, para a gente trazer significado para as pessoas. E esse significado, muitas vezes, ele é incorporado através da comunicação, através do marketing, para que a gente possa unir tudo isso. Então, o meu papel é fazer uma análise administrativa, mas eu tenho outras bases. A formação do coaching, ela é uma metodologia, você tem que ter uma formação. Também olhando para comportamento, que eu leio muito o comportamento das pessoas, né? Desde a forma como ela se comporta, ela se comunica, como que ela está sentada, como que ela está se comportando numa determinada reunião. E isso faz sentido para que a gente consiga construir essa perspectiva, né? Então eu pego a administração, pego a base do processo de coaching, eu pego a psicanálise e pego outras estratégias, né, administrativas para poder realmente construir um processo e um planejamento adequado para esse empresário. Aquela premissa que se você sabe de onde você veio, você sabe para onde você quer chegar, ela também funciona? Nem sempre, porque você tem que prestar atenção que como a gente está vivendo um movimento e acho que esse movimento nesses últimos dois anos mostra que tudo aquilo que eu planejei muitas vezes eu não estou conseguindo atingir esse objetivo, e isso eu não estou falando para pequenas empresas, pequenos empresários, eu estou falando para os grandes. Ou seja, eu tenho que revisitar o meu planejamento. Na onde que está o ajuste, na onde que eu preciso fazer esse alinhamento para que eu possa continuar navegando nesse mar de céu azul, né? Buscando exatamente essa perspectiva do positivo, da lucratividade, da produtividade. Ou seja, nem sempre aquilo que eu já nasci pensando não vai passar por um processo criativo de transformação diária. Então, o tempo todo a gente está criando e inovando dentro de uma perspectiva maior. A pandemia, ela no mercado de trabalho, ela veio para mudar o estilo do trabalhador também, a forma do trabalhador trabalhar. Como que você analisa isso? Muda o comportamento do colaborador, muda a forma dele entender e a relação com o trabalho. Embora a gente veja aí o nível de desemprego no Brasil e no mundo, né? A gente precisa falar só de Brasil. Aumentou muito, né? Aumentou muito o desemprego, mas existem pessoas que estão no trabalho, que estão atuando, estão ativas, mas elas repensam o trabalho. Elas não querem ficar até mais tarde no trabalho fazendo hora extra, elas não querem se matar pelo trabalho. O trabalho se torna um viés que eu necessito do trabalho para construir as minhas questões financeiras, o meu bem material. Mas o empregador também passou a ter essa visão? Ele teve que ter essa obrigação de entender isso de uma forma legal, porque quando ele começa a perder colaboradores, quando ele começa a ver um volume de colaboradores se afastando por uma questão de saúde e ele não tem esse controle, simplesmente manda o cara vir para cá, manda esse colaborador vir trabalhar, ele não tem esse controle, ele começa a pensar, por que a gente pode fazer? A gente pode fazer um revezamento, a gente pode trocar uma equipe em um horário diferente, a gente pode ampliar um pouco mais o quadro. O que a gente pode fazer? Esse colaborador pode trabalhar em casa, essa atividade ele pode desenvolver em casa. Então, esse repensar acontece dentro do sistema empresa como um todo. Desde o empresário, a área jurídica apoiando, o RH como apoio, né? A área financeira repensando o que é possível fazer. Uma mudança de paradigma, Mudança de paradigma e de comportamento total. E as pessoas estão aptas a isso? Ou elas estão sendo forçadas a aceitar isso? Elas estão sendo forçadas há um ano atrás. Hoje, elas estão aptas, elas discutem isso com muito mais abertura. Eu vejo pessoas falando, poxa, será que eu, em vez de eu entrar às 7 horas, eu poderia entrar às 8? Porque eu deixo o meu filho, eu teria mais qualidade de vida, deixar o meu filho na casa da avó ou na creche de uma forma com mais qualidade de vida, não fazer aquela coisa corrida. E aí ele leva essa situação para o RH. O RH analisa, estuda tudo isso junto com a direção e fala, olha, nesse caso é possível. Lógico que tem casos que são impossibilitados, uma empresa ela dá essa flexibilidade para todo colaborador, porque tem produtividade, tem máquinas e tudo mais, que isso também é um custo muito alto para a empresa. Sim. Paulo, com essa inflação que nós estamos atravessando também, né, o custo de vida muito alto, qual que é o principal desafio hoje para quem quiser empreender? O que você diria para uma pessoa que está com vontade de empreender, mas tem algumas dúvidas? No coaching executivo, geralmente eu trabalho muito isso, que é essa visão de a pessoa que ela tem uma graninha ali que ela guardou porque ela trabalhou e quer empreender, ou realmente essa pessoa ela já nasce com essa visão de empreendedorismo. Eu sempre falo, você tem que ter basicamente um bom GPS. Esse GPS a gente está chamando aqui de planejamento estratégico. Se eu não tiver um planejamento estratégico que consiga mostrar o que é a minha empresa, qual é o conceito da minha empresa, quais são as motivações dessa empresa, quantos colaboradores eu vou precisar, qual a infraestrutura, vou alocar, vou comprar,
é um produto, é um serviço. Se ele não tiver muito bem definido isso, porque geralmente o empreendedor ele vem muito com o coração. Diferente do empresário. Ele vem com emoção, na verdade. Ele vem com muita emoção. Grande parte dos empreendedores, eles nascem pela emoção. Depois ele aprende na dor que ele precisa se profissionalizar. Quando ele não consegue lidar com pessoas, quando ele não consegue pagar a conta. Exatamente. Até ele pensar, chegar nesse ponto, ele já gastou uma boa quantia, né? Já gastou uma boa quantia, já bateu muita cabeça. E aí estamos nós ali para poder auxiliá-los. Alguns acordam em tempo. E quando acordam em tempo, a gente consegue fazer um ajuste nesse planejamento. Porque, basicamente, eu tenho que analisar se o produto ou o serviço dele que está vendendo é algo realmente viável para o mercado e nesse momento. Muita coisa que era viável há 2 anos atrás, eu tenho empreendedores que a gente já tomou decisões de ter que desfazer do negócio e partir para uma outra análise, para um outro negócio, porque senão ele estaria perdendo dinheiro ou ele poderia falir, né? Ele ia falir. Então, isso está acontecendo de forma sistêmica. As grandes empresas vêm passando por isso, né? Então é muito importante a gente entender isso. Então o planejamento seria esse GPS de uma forma muito organizada, olhando para fatores financeiros, administrativos, pessoas, e dessa forma conduzir ele o quanto ele quer investir, em que tempo ele quer montar esse negócio. E também nem sempre dar um passo atrás é regredir nos negócios, né? Lógico que não. Às vezes você tem que refazer os planejamentos justamente para você obter um sucesso naquilo que você pretende, né? Sim, eu tenho empresários que falam, poxa, eu tô com a máquina comprada, era para partir essa máquina, iniciar esse processo, eu precisaria de mais 50 funcionários, e aí quando você olha para o saldo financeiro, por esse impacto que está tendo, não é o melhor momento de partir essa máquina, porque ele não vai ter recurso financeiro. Por mais que ele vá gerar mais emprego, ele não vai conseguir trazer tração para a empresa. Isso é uma visão muito administrativa. E aí eu falo para ele, vamos aguardar um pouco mais, melhora o cenário, vamos ver o que está acontecendo, e a gente atrasa um pouco mais essa evolução, essa expansão da empresa. E a partir do momento que ele faz isso, ele cria seguridade, ele tem uma tranquilidade de operar no módulo de segurança, né? Agora, a partir do momento que ele vai muito pro risco, fica muito difícil, porque daí ele entra em empréstimo, né? E aí começa uma cascata de outros fatores dentro de uma gestão, tanto para o microempresário quanto para o grande empresário, né? Qual a diferença do microempresário? Ele tem que analisar tudo isso sozinho, quando ele tem ali um bom gerente para poder orientá-lo, né? E quando você olha para as grandes empresas, existe um arsenal de talentos, de pessoas envolvidas com conhecimento financeiro, conhecimento logístico, conhecimento de vendas, para a gente poder analisar. Esse diretor não toma uma decisão sozinha, ele toma com base em diversos outros profissionais. Essa é a grande diferença do pequeno e do grande. Paulo, 2022, a gente está num mundo de muita tecnologia, né? A transformação a cada segundo, né? A gente já está entrando no campo do metaverso logo. Sim. A minha pergunta a você é: qual é o profissional do futuro? O que o profissional do futuro precisa ter para absorver essas modificações e continuar exercendo o seu trabalho? Eu sempre brinco, quando a gente fala de futuro, eu falo que o futuro é aqui agora, né? Então o futuro já está acontecendo, a tecnologia ela está sendo inserida, ela está inserida em todos os nossos processos, do acordar ao dormir. Então esse profissional do futuro, ele não pode ignorar essa relação que a gente tem hoje com a tecnologia, porque a tecnologia ela está nos ajudando hoje na saúde. Você consegue fazer a telemedicina, né? Telemedicina, você consegue pedir comida hoje totalmente por aplicativos. Eu consigo fazer investimentos no banco, eu não preciso mais falar com o meu gerente totalmente pelo aplicativo. Lógico que isso assusta muitas pessoas que não têm essa habilidade, né, que tem essa principalmente as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas, e ao mesmo tempo para o mais jovem é algo muito dinâmico, é algo que ele é como se ele tivesse vestido já essa roupa, que é a roupa da tecnologia, né? Então acaba sendo muito natural. E o meu papel muitas vezes é sensibilizar empresas e empresários que lidam com isso e fazer essa transição de uma forma mais organizada, porque a gente tem um público ainda que requer muita orientação, que precisa de muito suporte e muito apoio. Legal. Paulo, seus canais de contato, as suas redes, a pessoa que quiser te procurar, tirar uma consultoria contigo, quais são os meios? Eu vou deixar aqui para vocês, tanto LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Paulo Paiva Palestrante. Ali vocês vão ter todas as pílulas, tem vários conteúdos para vocês se alimentarem ali, e ali também estão os meus contatos, né? Principalmente para quem está ouvindo aí, muitas pessoas me procuram para coaching de carreira também. Vai lá pro LinkedIn, Paulo Paiva Palestrante, e vocês vão ter algumas informações ali também. Legal, Paulo. Obrigado. Você volta mês que vem com novidades. Se Deus quiser, mais algum destaque? Aqui. Você quer deixar mais algum destaque? Eu acho que tranquilo, acho que a visão que a gente queria trazer hoje é essa visão de planejamento, que quem está nos ouvindo dá tempo de planejar, dá tempo de organizar, dá tempo de começar com um ano bom, né, com um ano de uma forma positiva, e é importante a questão do planejamento.
Sem dúvida. Ok? 8 horas e 35 minutos, quer tomar um cafezinho com quem? Poxa, eu quero tomar um café com a JF, a Juliana. Tava falando muito com ela ontem. Juliana Ferraz. Isso, um beijão pra Ju aí. Legal. Também com Alexandre. o Alexandre, que está acompanhando o Paulo aqui, um café um café Celso com os produtos da Padaria Real. E o mês que vem você volta, Paulo, com novas novidades também e falando sempre de carreira, sucesso e enfim, negócios, né? Que é coisa importante. Perfeito. Legal. Um grande abraço a todos. 8 horas e 35 minutos agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.